Certo, tá bom. Eu apenas me desculpo porque a minha linguagem não é acadêmica. Eu não sou nem professora, nem doutora, mas eu tenho muito orgulho de dizer que eu fiz a segunda parte que a Faculdade de Filosofia se propôs, que é ensino. Eu não fiz doutorado nem mestrado, se bem que no meu tempo nem isso tinha, mas eu só lecionei durante 30 anos no curso secundário, que é realmente o que a Faculdade de Filosofia se propunha. Porque o curso secundário tinha professores todos aparecidos em qualquer ponto, geralmente médicos, farmacêuticos, pessoas que tinham alguma formação em ciências, principalmente, mas não tinham formação específica. Então, eu fiz essa parte, a minha linguagem, então, não é muito acadêmica. Antes de dizer das minhas lembranças, etc., eu queria complementar o que a professora Anita falou. Em geral, as pessoas, quando falam de si, são modestas. Então, precisa ter alguém que fale alguma coisa deles também. Eu me desculpo com a senhora de que eu não a conhecia até o momento em que seu nome foi me dito nessa conferência. Devemos ter sido contemporâneas, sim. Eu saí da USP em 51. Você saiu quanto? 56. Quanto? 56. 56. Mas nós tínhamos espaços diferentes. Enquanto vocês estavam lá na Caetano de Campos, eu estava segregada na Alameda Glete. Nós estávamos na periferia de São Paulo, no Palacete da Glete. Então, não tínhamos nada em comum. Eu só frequentei, vamos dizer assim, o conjunto da Maria Antônia no 4º ano, quando fiz licenciatura, que a gente tinha psicologia educacional, tinha didática, etc. Então, eu não tive oportunidade. E como as matérias eram muito diferentes, não tive oportunidade de conhecê-la. Então, eu me desculpo por isso. Eu sei, para quem não sabe, eu tive que, então, procurar saber quem a senhora era. E, para quem não sabe, eu tenho que dizer que a professora Anita é considerada uma das maiores especialistas mundiais em Inquisição Portuguesa e uma pioneira no estudo dos cristãos novos do Brasil. Especializou-se na França em História das Mentalidades, concentrou seus estudos sobre Inquisição e cristãos novos de Portugal e do Brasil. E eu vi que o seu segundo livro falou sobre os cristãos novos da Bahia. E eu me perguntei, e agora pergunto, por que na Bahia? Eu sei a resposta, mas quem vai dizer é você. Certo? Por que a Bahia? Bom, a Bahia, primeiro, foi a grande quantidade de documentos que eu encontrei manuscritos lá no Arquivo de Portugal. E depois, era a capital do Brasil. Era uma grande produtora de açúcar, os negócios internacionais do açúcar, que realmente favorecia muito a economia. E havia muitos cristãos novos que se tinham concentrado na Bahia. Então tá a Bahia era primeiro, no começo, era um centro de descendente de judeus. Era um centro. E os primeiros, né, que foram presos, levados para Portugal, penitenciados, eram da Bahia. Depois, é claro, São Paulo, São Vicente, foi o primeiro lugar onde concentraram-se os cristãos novos. Foi São Vicente. Mas a Bahia tinha muito mais número. Então, eu achei mais fácil começar a estudar pela Bahia, porque eu encontrei mais documentos. Depois, é claro que eu encontrei documentos pelo Brasil afora, porque desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, hoje nós sabemos, a população de origem judaica era extremamente alta. Segundo os viajantes, cronistas e mesmo funcionários da Inquisição, que eram um pouco suspeitos,
3/4 da população no Brasil era de origem judaica. Muito bem, muito obrigada pela resposta. A segunda coisa está chegando em tempo. A senhora não se lembra que em 2006 a senhora foi procurada, ou procurou, não sei quem procurou quem, alguém chamado Yolanda Gentileza, e pedindo a ela que fizesse, que montasse uma peça sobre o judeu? Lembra disso? Lembro, claro. A Yolanda veio lhe dar um abraço. Claro. E a senhora precisa explicar para o pessoal o que foi isso. Foi um primor de atividade. E que eu sempre digo a ela, vocês precisariam repetir isso. É verdade. A professora Gentileza, ela se entusiasmou muito com o tema. Mas a ideia nasceu... Ela está aí, olha. Quem é que está falando? A Yolanda Gentileza. Ela está aí, olha. Ai, meu Deus. Ai, eu não sabia que ela Lembra? estava aí. Elas fizeram uma peça sobre o judeu, que é uma personagem muito conhecida, que ficou muito conhecida na universidade. Ficou. E eu li a peça, tenho a peça, e achei, sempre falo, precisam repetir isto, porque verdade. É uma coisa sua muito importante. É verdade, mas a ideia nasceu em sala de aula. Eu estava dando o processo do Antônio José da Silva, que é considerado um dos maiores escritores de língua portuguesa do século XVIII. E quando eu estava lendo o processo junto com os alunos ficaram muito emocionados, muito entusiasmados com o processo. Aí eu resolvi fazer em classe o estudo dele, mas os alunos representando o processo. Então tinha o inquisidor, tinha os torturadores, tinha o réu, e nós montamos, e a professora, a doutora Gentileza, dirigiu a peça depois, que foi levada no Rio de Janeiro, foi levada aqui em São Paulo, em vários lugares. Ela saiu da sala de aula e passou, então, a vários lugares, inclusive em outros estados, e fez muito sucesso, e é verdade, porque o aluno aprendeu mais representando a peça, o processo na peça, ele aprendeu muito mais do que se ele tivesse lido 1000 páginas do processo. É uma maneira fantástica, realmente, colocar a arte em função da história. Fazer a arte, o aluno sentir a época, sentir os acontecimentos e refletir sobre eles. Foi o que aconteceu com a peça sobre o Antônio José da Silva. E é pena a Gentileza realmente que não levou mais. E outros documentos, porque tem documentos interessantíssimos, lindos, histórias de vida lindas, que daria realmente romances lindos, que poderia ser levado também, e eu acho que a parte educacional deveria muito apelar a esses documentos e também ao aluno viver é diferente do que ele ler. Então, as pessoas que não sabiam ainda dessa sua faceta, então ficam sabendo que isso deve constar no seu currículo como uma coisa muito preciosa. Muito obrigada. Eu poderia falar muito mais, mas a gente tem restrição. Agora vamos falar um pouquinho do professor Setembrino. O professor Setembrino se formou em 1944. Ele já pegou uma universidade, eu não digo adulta, mas pelo menos adolescente, que de 1934 a 1940, quando ele deve ter entrado, ela já estava meio mocinha, né? Então, mas ainda estava engatinhando nos processos, etc. Em 1944 ele se graduou, e em 1948 ele se doutorou. E foi o ano em que eu entrei para a universidade. Então, nós devemos ter cruzado, nem sei se
porque aquele tempo, quando o pessoal fazia o doutorado, ia para os Estados Unidos fazer alguma coisa. Então, a aluna sua eu não fui, infelizmente. Mas a gente deve ter se cruzado por lá, e como eu acompanhei sempre o processo da universidade, eu sempre sabia o que vocês faziam. Não o seu caso, porque era outro lugar, outra instituição, vamos dizer assim. No nosso caso, era História Natural, então eu estava sempre alerta ao que os professores estavam fazendo. E o professor Setembrino sempre teve atuação acadêmica. Ele nunca se desviou, mas participou de 1001 coisas. E como as pessoas, quando falam de si, em geral, são modestas, não contam muito o que fazem. Então, eu teria aqui um monte de coisas mas a única coisa que, para não me alongar muito, ele, durante 32 anos, ele deu aula de graduação na geologia. Isso sem considerar quando apareceu o curso de geologia, porque isso já é uma outra história. A geologia separada da biologia, vamos dizer. Ele atuou em muitos aspectos dentro da geologia. Desde 1985 é um professor titular, aposentado pelo Instituto de Geociência, para quem não sabe, com dedicação exclusiva e regime integral. Até agora, o senhor continua aparecendo, não pode perder o vício. Desde 1995, ele é um professor emérito. E ele trabalhou em trabalhos de campus até 2012, isto é, até anteontem. Em 2013 e 2014, ele continua com projetos de aplicação de espectroscopia Raman, eu não sei o que é isso também, em paleontologia e astrobiologia. Bonitos os temas, mas ele continua ainda, 2014, e continua até agora? Continua até agora. Ele tem em sua homenagem o nome de um gênero e 3 espécies de fósseis, porque ele é especialista em paleontologia. E o nome chama-se Petraea mimosissima, certo? Certo. Qualquer hora você precisa mostrar uma imagem dessa coisinha. Com 80 anos de atividade, eu consegui relacionar 100 artigos publicados, 8 livros, 11 capítulos de livros, 5 textos de jornais e revistas, 49 trabalhos publicados em anais de congressos, 37 resumos publicados em anais de congressos, 59 participações em bancas de trabalhos de conclusão de mestrado, 90 teses de doutorado e 2 dissertações de mestrado e 2 teses de doutorado em andamento. Fora o que eu não consegui pescar mais, não deu mais. Hoje ele continua em atividade, e uma coisa que eu acho muito bonita, acompanhado sempre pela dona Araci, a sua dileta esposa. Certo? Bom, eu não sei se as minhas memórias entram agora, daqui a pouco, mais tarde, como é que é, Ana? Acho que é agora. Agora, mas eles estão todo mundo cansados já de ouvir tanta coisa. Porque eu tenho muita coisa para falar, muita coisa. Como eu disse, eu não fiz nem mestrado, nem doutorado. Mestrado não tinha no meu tempo. E fazendo uma relação dos professores que foram contratados quando a universidade foi formada, diz os livros que eu consultei, que eram 13, mas no fim eu acabei contando 14. Alguém errou nas contas. Destes 13 professores que chegaram, eu fui aluna de 3. 3. O quarto era um que era do mesmo nível, mas era brasileiro. Esses 3 professores que eu tive orgulho, honra de conviver, foram o professor Ernest Marcos, que era professor de zoologia e que estava substituindo o que tinha sido convidado, que era o professor Breslau, que assumiu e 1 ano depois morreu. E aí o professor Marcos substituiu. O professor Marcos era um professor de zoologia, alemão,
E vocês imaginem, a gente, egresso de um curso científico que era provinciano, vamos dizer assim, entrando numa faculdade e assistir uma aula de zoologia com alguém com sotaque carregadíssimo. E depois eu soube que, além do sotaque, ele ainda tinha um problema de uma explosão durante a guerra, e ele teve as cordas vocais dele ainda eram também meio arruinadas. Então, era um desespero total e completo, porque a gente não conseguia entender nada. A nossa sorte, em 1948, foi que houve uma greve, já, imagina, até hoje eu não consegui saber por quê. Mas essa greve foi em mês de junho, e aí os exames foram transferidos para agosto. Isso nos deu um mês para a gente dar uma respirada, estudar e fazer provas adequadas. Mas o professor Marcos sempre foi muito atencioso, e ele sempre acompanhado pela mulher dele, dona Iveline de Bois-Reymond. Tem a fotografia deles aí fora na vitrine. Eles trabalhavam de manhã e à tarde estudavam em casa, porque era mais sossegado. A lembrança dele era de um professor muitíssimo dedicado. Era alemão mesmo, o regime, e tinha coisas incríveis que a gente tinha que fazer. A gente estava na GLET, depois eu vou falar mais na GLET, a gente estava na GLET e era tudo adaptado. Inclusive, as aulas práticas era desenhar, por exemplo, o esqueleto de um cachorro. E a bancada tinha menos do que isto, uns 30 e poucos centímetros. Então, não tinha perspectiva nenhuma. Você mexia a cabeça, você via outras coisas. E tinha que desenhar um esqueleto de um cachorro, nessa época, era vertebrados. Outro professor com o qual eu convivi foi o professor Ravitcher, também alemão, também com um sotaque muitíssimo carregado e também muito dedicado. E nas aulas práticas, eles nos acompanhavam toda vez seguido. Vocês podem ver numa fotografia que tem aí fora como eram as aulas práticas, como é que os microscópicos eram iluminados, com as lampadonas desse tamanho, assim, com uma cúpula grande, dificílimo de achar o ponto mais iluminado, fazendo cortes com navalha, que ninguém tinha prática, era mais o que machucava os dedos do que arrumavam, mas sempre atentos e sempre com a ação, com o acompanhamento dele. O terceiro, que também veio de fora, foi o professor Victor Leitz, chegou um pouco depois, e que foi professor de geologia. De geologia, era já no terceiro ano, porque no primeiro ano era mineralogia e petrografia. Um horror de saber os cristais em modelos de madeira e microscópios polarizadores. A gente não sabia nem mexer com microscópio, ainda com microscópio polarizador, que era pior ainda. No segundo ano era petrografia e no terceiro ano era paleontologia e geologia. Aí era um pouco mais light, e o professor Victor Leitz também sempre acompanhando. E o único professor que era brasileiro, na época, era o professor André Dreyfus, que era um médico, um carisma excepcional. Esse é o nome que eu não me lembrava. André Dreyfus. O professor Dreyfus morreu na véspera da nossa formatura, em 1952, fevereiro de 52, quase que nós eliminamos tudo. Então, o professor Dreyfus era mais chegado a gente, porque ele falava a nossa língua. Com certeza, ele se ligava mais a gente. E a gente tinha verdadeira paixão por ele. Tanto assim que, eu não sei se todos eles estão aqui, mas são todos mais ou menos de uma idade. Não tinha televisão ainda, mas tinha um programa que alguém daqui se lembra, com Homero Silva, falando de uma personalidade. Alguém se lembra disso? O Homero Silva fez um programa sobre a vida do professor Dreyfus, mas tudo era rádio só.
E eu trouxe aqui, mas ninguém conseguiu. Eu tenho o roteiro inteiro. Começava assim, uma ervilhinha verde, uma ervilhinha... E a gente ouviu o barulhinho da ervilhinha caindo. Um roteiro espetacular. Homero Silva fez, quem escreveu foi Walter Jorge Dusty, e eu tenho até hoje, está com a Lilian, e nós não conseguimos, ou ela não teve tempo ainda, de recuperar esse documento, porque ele está esmaecendo, está acabando. Então, o professor Dreyfus era o nosso ídolo da época. Foi ele quem trouxe para cá o professor Dobzhansky, e como já a biologia funcionava lá no sótão da Gletchen, a Gletchen eu vou dedicar um pouco mais de tempo depois, mas como não tinha mais lugar, eles cavaram um porão na Gletchen. E nesse porão, o professor Dobzhansky, que era uma autoridade em genética, ele e a mulher dele trabalharam durante anos. E o professor Dreyfus, infelizmente, nos deixou numa época difícil. Essa é a parte, vamos dizer, dos professores com os quais eu convivi, dos professores primeiros que vieram aqui. A Vitória, que está aqui, que poderia falar, mas ela não gosta de falar, ela conviveu com os outros que vieram da Química, certo? Então, ela, depois, se ela se prontificar, ela fala alguma coisa. Agora, por enquanto, eu acho que a minha parte fica, mas eu ainda vou querer falar de vocês da Alameda Gletchen. Vocês... Posso falar em seguida? Eu preciso pegar um negócio aqui. Quem me ajuda aqui, por favor? Vocês sabem, a maioria nem sei se sabe, que nós da Gletchen, gletianos, essa época que eu tive que preparar alguma coisa, eu fiz uma relação e que a Lilian tem a lista de gletianos entre história natural, química e psicologia experimental. Vocês sabiam que a psicologia experimental também funcionou na Gletchen? Eu relacionei 947 gletianos. A Lília tem a lista, a grande maioria já morreu, com certeza, mas os que estão lá e que nós conseguimos têm endereço, telefone, e-mail, etc. Então, até não deu tempo, mas a ideia era imprimir, que vocês consultassem, alguém encontrasse amigos e pudesse fazer uma relação de comunicação. Mas nós, um grupinho de 5 pessoas, estávamos muito tristes porque o nosso lugar de estudo, que era o Palacete da Gletchen, tinha sido demolido. Então, veja bem, os médicos, os advogados, os dentistas, os veterinários, eles têm uma referência material. Eles têm uma referência material. O dia que eles têm vontade de ver onde eles estudaram, eles dão uma voltinha e vão ver os espaços onde eles estiveram. Nós não temos esse ponto de referência, porque o nosso palacete foi demolido. Foi numa época, foi em 1973, mais ou menos, uma época em que não se dava muito valor ainda à memória, coisa que hoje em dia se fala muito. Como nós perdemos a referência, a tristeza ficou um pouco menor, porque sobrou a figueira, a célebre figueira da Gletchen. A figueira da Gletchen é assim, a minha outra filha, porque eu me apaixonei por ela, não que eu tivesse... muitos dos geólogos namoraram embaixo da figueira, né? Não foi o meu caso, mas eu voltei a ela 50 anos depois, então toda a minha memória voltou junto. Então, a figueira da Gletchen ficou sendo um símbolo para a gente. E nós 5 nos reunimos e fizemos uma coisa muito bonita que está aqui. Vocês sabem disso? Que existe um livro sobre o Palacete da Gletchen? Quem não sabe disso? Não sabem? Olha, muita gente. Ele foi lançado em dezembro de 2014. Nós 5, nós conseguimos que a Angélica, uma das 5, trouxesse 3 exemplares que nós vamos sortear. Porque esse
Esse livro levou 8 anos para ser feito. Em 2006, nós fizemos uma exposição sobre a Glete. Uma exposição muito bonita, porque nós tínhamos conseguido alguns clones da figueira, que tinham pego. Tinham os clones. Os geólogos conseguiram antes da gente, lembra? Lembra, professor? Eles conseguiram de uma maneira bem comum, arranjaram um brotinho, puseram e pegou. Nós pegamos 50 brotos, às vezes, e nenhum deles pegou. Nenhum pegou? Não. Aí pegamos mais 30, nenhum pegou. Aí nós fizemos um tipo de procedimento botânico, a alporquia, pusemos lá em cima, no pontinha da figueira, envolvemos o broto com musgo, etc., e deixamos que ela enraizasse na própria planta. E disso, uns 5 ou 6 deu certo. Então, um ficou para psicologia, porque a psicologia trabalhou muito. Outro ficou para biologia, um ficou para química, mas a química não quis, né? Está lá guardado e está lá de reserva. E essa exposição foi uma exposição maravilhosa, mas não deu tempo de fazer catálogo. Depois da exposição, quando acabou, agora nós temos que fazer um catálogo. Começamos a fazer o catálogo e o catálogo foi aumentando, aumentando, aumentando e virou livro. No decorrer desse período, o nosso líder partiu para outros mundos. O professor César Hades, que era o nosso líder, que era o que levava tudo para frente, morreu de uma maneira absurda e nós quase desistimos, não é, Angélica? Aí sobramos professor Vilela, que está lá, a Vitória, Angélica e eu. Só nós 4 resolvemos que, pelo professor Hades, nós teríamos que continuar. Não foi fácil, um programa muito trabalhoso. A Angélica pegou o rabo do foguete, que tem a parte de gráfica, tudo isso, mas nós conseguimos produzir o livro. Nesse livro está contado toda a história do Palacete da Glete e da Figueira da Glete. Pouca gente tomou conhecimento desse livro. Foram só 300 exemplares, nós pegamos uma época em que nem pró-reitoria, ninguém tinha dinheiro, a psicologia ainda nos forneceu um pouco e nós conseguimos fazer 300 exemplares distribuídos gratuitamente, que desapareceram num instante. Então, nós conseguimos alguns. Neste livro se conta toda a história do Palacete, que é uma história primorosa, escrita pelo Carlos Vilela, porque ele é um acadêmico de mão cheia, então ele fez o capítulo dele é exemplar, com figuras, com imagens, dá gosto ler. O capítulo da química foi a Vitória que escreveu, o capítulo da geologia foi o professor Gerson, né? Celso. Como? Celso de Barros. Celso, isso. E a parte da história natural ficou por minha conta. Eu achei muito, não foi uma coisa muito boa, porque acabei eu fazendo uma volta para trás, mas só o meu depoimento. Muito mais pessoas poderiam ter escrito sobre a história natural nessa época. Ficou só o meu depoimento e só num espaço restrito, ou seja, de 48, quando eu entrei, até 51. Mas tem coisas muito interessantes, coisas diferentes, divertidas em algum tempo, porque além daqueles 3 professores, entraram outros professores agora, brasileiros. O professor Paulo Savaia, por exemplo. O professor Paulo Savaia, no último ano, e nós éramos uma turma muito grande, éramos 5, só a minha turma. Ele nos convidava para um chá, a casa dele era perto da Glete, e ele com seus 9 filhos, tinha prática nessas coisas, então nos convidava para o chá, e era um relacionamento muito diferente do que é hoje em dia. Era um relacionamento realmente pessoal. Mas era possível isso, porque nós éramos 5 pessoas. Começamos 23.
mas as pessoas que entraram, esses 23, eram egressos de segundas opções. Eram pessoas que queriam fazer medicina e fizeram história natural como segunda opção. Então, no ano seguinte, saiu todo mundo e só ficaram os 5 que realmente queriam fazer história natural. Eu tenho que confessar que fiz história natural por 2 motivos. Primeiro, por covardia, porque o vestibular para medicina era muito mais difícil. E segundo, porque eu ainda tinha a ideia de ter uma família e, consequentemente, eu fazendo uma história natural e propiciando eu ser professora, vamos dizer assim, eu podia escolher o tempo que eu queria. Eu queria dar 5 aulas, 6 aulas, quantas aulas eu quisesse, no horário que eu escolhesse. Eu tinha uma flexibilidade muito maior, por isso escolhi história natural. Com o decorrer do tempo, eu descobri que acho que eu tinha o dom, porque realmente a minha vida profissional como professora de biologia foi muito gratificante. Eu realmente inventei muita moda durante a época, só para vocês terem ideia, 2 coisas que eu fiz, que eu me orgulho muito. Uma delas que todo mundo dá risada. Quando eu falava de insetos, eu queria propiciar alguma coisa mais diferente um pouco. E imagina se eu podia falar para os meninos procurarem uma barata e me trazer. Não faz, né? Aí eu inventei uma corrida de baratas. Um cano de plástico transparente, de um lado um vidro cheio de barata, do outro lado um monte de açúcar. E deixei que as baratas corressem e os alunos apostassem numas e noutras. Enquanto isso, eles olhavam e viam as 6 patinhas, as mandíbulas, a diferença entre o tórax e o abdômen. Todas essas coisas, eles ficaram lá olhando. E a outra coisa que também foi uma coisa que eu sempre me orgulhei, é uma criação de um bicho da seda. Para mostrar o inseto, como era a sequência, eu consegui ovos de bicho da seda com Campinas. Quando eles viram que era para a escola, eles mandaram nem pesaram, sabe? Mandaram um monte. E nós acabamos criando quase 1000 larvas. Todas as amoreiras do bairro quase que desapareceram, porque a gente tinha que fazer escalas para trocar as camas e dar comida. E quando as larvas chegaram mais ou menos nesse tamanho, foi num fim de semana, quando nós voltamos na segunda-feira, as larvas tinham atingido o tamanho certo para fazer o casulo, e toda a sala, eu tinha uma sala especial, felizmente, toda a sala estava cheia de casulos em todos os cantos, pendurados em todas as cortinas e tudo. Aí pegamos os casulos, metade nós esperamos que eles se abrissem, soltassem os machos e fêmeas, houvesse a copulação e botassem ovos para completar o ciclo. E o outro nós colocamos na água quente, puxamos o fio. Olha a paciência, se hoje vocês fazem isso com o aluno. Puxamos o fio, rolamos num carretel, e depois 5 carretéis, depois mais 5, e fomos juntando. E com o fio mais grosso, nós fizemos uma amostrinha de tricô, com o fio feito por nós. Foi uma realização muito grande. Fora as picadinhas, assim, que eu criava cobra, eu criava tudo quanto era bicho. Um dia eu deixei 2 cobras, na segunda-feira, quando eu voltei, uma tinha comido a outra e só tinha o rabo da outra. Era muito, a biologia tem coisas maravilhosas, e se eu fizer uma relação de todas as coisas que eu fiz, eu fico muito feliz de eu ter escolhido isso, porque perfil acadêmico eu não tenho mesmo, eu não ia dar nunca um bom doutora, nem mestra, então eu fiz o que eu devia fazer. E aí eu me aposentei, faz 30 e tantos anos que eu estou aposentada, e voltei para a USP como aluna da Universidade Aberta da Terceira Idade. E fiz uns 50 cursos, mais ou menos, desde 2005 para cá. E agora consegui, com muito custo, dar aula lá. Eu consigo agora fazer um trabalho dentro da USP, uma coisa que é incrível, porque eu fazendo o ensino, que era o que a faculdade propiciava, eu não tenho o número USP, eu não tenho nenhum direito de fazer nada na USP.
O que eu faço agora, que é um curso, que eu dou um curso de resgate de memória, eu tenho que ter uma cobertura de alguém da USP, um parceiro da USP, porque eu não posso entrar com o meu nome só. Mas eu continuo lá agora fazendo outro tipo de trabalho, que é coisa de memória. Coisa de história ficaria aqui um montão de tempo. Eu vou passar esse livro para vocês darem uma espiada, vamos depois sortear, e eu acho que a minha parte eu já fiz, ou tem alguma coisa mais para fazer? Depois tem as perguntas. Bom, tá bom. Então, já é hora de pergunta? Ainda não, Eu teremos não uma fala. Essas coisas, não sei bem o que. Sou meio irreverente nas coisas. Professora Neuza, muitíssimo obrigado.